te oferecesse um vinho desses, tomarias? Bom, a resposta para essa pergunta é um redondo depende. Por quê? Porque se este vinho tivesse vindo desta garrafa, um vinho de mesa, um vinho que, enfim, é feito para ser consumido jovem, que é para ser consumido fresco e que tem esse aspecto quando jovem, eu te responderia não. Agora, se tu me oferecesses um vinho que é um vinho licoroso, que passa por envelhecimento oxidativo, pode ser esse, aí eu te diria, eu não tomaria eles se eles fossem com essa aparência. E aí é importante, para falar de prova de vinhos licorosos, de dizer que quase sempre eles têm envelhecimento oxidativo. O que é diferente desse, que vai ser um vinho privado, enfim, da maior parte dos vinhos brancos, tirando os laranjas, que vai ser privado de oxigênio, que vai ser privado de oxidação, que vai ter os aromas frescos, limpos, agradáveis, mais frutados, mais de ésteres, diferente desses que são vinhos que vão ter bastante essa parte mais de aldeídos, vão ter esses aromas do acetaldeído sobretudo, né, que é o oxidado do etanol, né, do álcool etílico. E como eles passam por um envelhecimento oxidativo, em maior ou menor grau, e alguns inclusive podem ser privados da oxidação, mas a maior parte é oxidativo, eles vão ter sempre essa base de aroma. Se a gente pegar todos esses três, todos eles têm um pouquinho de oxidação, ou muito, dependendo do caso. O mais provavelmente intenso deles em oxidação é o Jerez. O Jerez, inclusive, e aí é uma outra coisa que nós precisamos anotar aqui. Não é um vinho licoroso? Sim. É doce? Não. Primeira coisa que nós precisamos saber, licoroso não é doce, licoroso é vinho com mais álcool. Nós temos um vinho de mesa até 14% ou 14,5%, que a nossa legislação criou uma categoria especial para vinhos não corrigidos, mas para todos os efeitos 14% vinho de mesa. Acima disso, ou acima de 14,5%, para não dar tanta polêmica, vinho licoroso. Se ele é seco ou ele é doce é uma outra questão, e aí depende da classificação de cada categoria. Aqui nós temos um vinho seco. O Jerez é um vinho, talvez é o mais clássico dos vinhos licorosos secos e extremamente seco, porque a maior parte dele, no mínimo ele é oxidado por ser envelhecido em barricas não completas, mas talvez ele seja oxidado por ter uma criação de um véu de leveduras em cima, que se chama de flor, que é uma levedura que vai degradar o resto do açúcar que tem e ele vai se tornar extremamente seco e com um aroma de velho, ou de vinho velho. Tá, mas esse aroma é um defeito? Se for aqui, sim. Se for aqui, é a forma dele de ser produzido. E aí a gente não pode dizer que isso é um defeito, isso é a tipicidade dele. De alguma forma, os espumantes são assim. Era, no seu princípio, um vinho tranquilo, que acabou refermentando, e a presença do gás hoje é característico. E se você pegar um espumante sem gás, ele fica estranho. Nos licorosos, a gente pode pensar dessa maneira. Eles não precisam ser doces sempre. Eles têm diferentes formas de ser feitos. Podem ser adicionados de álcool, podem ter uva sobremadura e interrompida a fermentação naturalmente ou por adição de álcool. Há diferentes formas. A questão é, a gente precisa entender que licorosos não têm a mesma forma de serem vistos que vinhos de mesa. Então, eu tiraria esse completamente da jogada para comparar esses três vinhos. Por ordem, eu vou começar com um seco, depois eu vou para um branco, e aqui eu privilegiei a questão de intensidade de doçura, e do tinto para o branco, intensidade de corpo. Porque aqui do branco para o tinto, digo, porque a gente tem no tinto, no Porto, muito mais, tem tanta doçura quanto nesse, mais intensidade de corpo por ser tinto e mesmo mais álcool. Falando desse Jerez, é um Jerez bem clássico, é um Jerez que tem essa característica de oxidação que traz, esse é um Jerez Manzanilla, e Manzanilla já nos diz, né, para quem tem a voz do Rio Grande do Sul, talvez conheça aí por maçanilha, camomila. Ele costuma ter aromas de maçã seca e camomila, que são aromas de oxidação, que naquele vinho estariam terríveis, nesse aqui estão corretos. E ele versa sobre isso, alguma paleta mais de cítrico,
alguma coisa às vezes de alguma fruta branca seca. Em boca é extremamente seco, a acidez dele é baixa, é de uma região quente, né, do sul da Espanha, por isso se chama Jerez, né, de Jerez é la Fronteira. E depois vem um monte de notas de nuts aí, de nozes, macadâmia, e mesmo avelãs, noccioli, que são muito típicas e que fazem desse vinho muito gostoso e que fariam deste vinho odioso. É muito importante dizer isso, por isso que a gente tem que ter cuidado nesse julgar. Agora, em termos de Jerez, talvez uma das melhores coisas que a gente tem é um preço mais acessível. Embora a gente não esteja aqui exatamente comercializando vinho, não há como falar deles sem, enfim, descrevê-los e perceber as características. Aí eu passo na sequência para um Sauvignon Blanc de colheita tardia, late harvest, como diz aqui. Late harvest, né? Algumas vezes é um vinho com presença de podridão nobre, algumas vezes é um vinho apenas de uva sobremadura. Pelos aromas aqui eu tenho a impressão que ele tem um pouquinho de podridão nobre. A podridão nobre acontece em climas mais secos, com alguma umidade, algo bem localizado, e acaba dando um aroma interessante. E outras características de densidade em boca, em função de que acumula mais glicerol, uma acidez que permanece, porque a uva não vai degradando a acidez, tudo é concentrado, inclusive a acidez, e aí fica um vinho com um bom balanço entre doçura e acidez. E com álcool interessante, porque um Porto vai ter ali 18, 19, aqui a gente tem um vinho que deve estar em torno de 14, esse eu sei que tem 13,5, mas a rigor, por regra, esse aqui seria, 12,5, perdão. A rigor, por regra, esse aqui seria um vinho de mesa, e ele é classificado como um vinho de mesa, mas por uso a gente pode convencioná-lo como um vinho licoroso. Um bom equilíbrio de doçura e acidez, talvez nem tanto quanto um Sauternes, que é um vinho da França com bastante podridão nobre, que tem mais acidez. Esse aqui é um vinho do Vale do Rapel, no Chile, talvez tenha um pouco menos de acidez, mas tem um bom equilíbrio, uma boa presença em boca e extremamente agradável. E notas de maracujá, como era de se esperar para um Sauvignon Blanc. Maracujá, frutas secas, mel. O vinho queria muito bem aí com sobremesas não tão intensas, talvez um mousse de maracujá, mesmo aquele pudim de leite, e uma combinação boa para ele, imitando a clássica Sauternes com Roquefort, gorgonzola. Cairia extremamente bem. Por motivos opostos ao que o doce, né? Que, à medida que a gente tem um vinho que tem intensidade, tem doçura para aplacar aquela força do gorgonzola, e que os aromas, aqueles aromas do fungo, do queijo, enaltecem os frutados desse vinho. E por fim nós temos um vinho do Porto. Esse é um Porto Tawny. É importante dizer, embora tenha Tawny, que é os aloirados, oxidativos, e os Rubis, que são os redutivos, todos eles têm alguma oxidação, mas o Tawny tem menos intensidade de rubi, mais de alaranjado, em função da oxidação. Isso faz com que ele tenha também uma presença de um aroma frutado um pouco menos intenso e um pouco mais das nozes que a gente vai ter nos vinhos com mais oxidação. E o que faz dele interessante para coisas mais complexas, como por exemplo um chocolate com mais cacau, que não é tão doce, tão intenso assim, de um sabor, de um aroma mais frutado. Ele é interessante para alguma sobremesa com frutas secas, que vai ter bastante essa questão de frutas secas. Acredito que até um tiramisu, alguma coisa com café, eventualmente vai bem. É um vinho que passa por madeira grande, mais velha, mas passa. E a gente tem aqui um bom equilíbrio de frutas vermelhas, um pouco da oxidação, um pouco dessa coisa de noz, enfim, de nuts, efetivamente. E um vinho que tem que ter um pouco de cuidado, não agitar demais, porque ele desprende bastante álcool.
e um pouquinho diverso deste colheita tardia, e um pouco semelhante ao manzanilla. Acidez mais baixa, a gente está falando do Douro, uma região quente no verão, uvas bem maduras, ou mesmo levemente sobremaduras, adicionadas de álcool. Aqui a gente tem um vinho que para e tem a doçura naturalmente em função da adição de álcool. Isso faz com que ele fique alcoólico. Esse aqui é um vinho de 19,5, com bastante presença em boca. É um bom acompanhamento também para algum queijo azul, um pouquinho diferente do que esse Late Harvest, à medida que ele tem mais intensidade, aí combinaria com a intensidade, mas tem doçura e tem fruta para aplacar aquela força, e tem o álcool que faria às vezes da acidez aqui, para tirar aquela cremosidade, aquela gordura do gorgonzola. Eu particularmente sempre prefiro com vinhos brancos de colheita tardia.